todo esse tempo o Senhor tem sido fiel. Amém, meus irmãos? Muitos iniciaram, estão na presença de Deus. Não é isso? O resultado, aqui está o resultado do que Deus tem feito. Eu estava dizendo esta tarde que se cumpre em nós aquilo que Deus falou ao povo de Israel, que por sinal eu falei no culto de doutrina sobre a herança da família. Não é isso? O Senhor disse que enviava Israel para habitar em casas e em uma cidade que eles não edificaram, que eles não construíram. E nós devemos a Deus, primeiramente, esta bênção e o legado que os nossos pais deixaram. Não é isso? A partir do missionário Joel Callison e Signe Callison e de todos aqueles obreiros que sacrificaram o seu bem-estar, a sua vida, o seu trabalho. Hoje nós viajamos pelo sertão, podemos dormir em hotéis, viajamos em carro com ar-condicionado, mas eles viajaram a jumento, com cavalo, jumento, a pé, dormiram dentro dos montes, passando perigo de vida, das onças, as serpentes. Os filhos ficavam aqui às vezes porque a igreja não os podia manter, mas eles iam, como diziam os antigos, um bornal cheio de farinha e peixe assado, bebendo a água daquelas poças lá no sertão. Não só os obreiros que foram, mas o pastor José Amaro, pastor Leôncio, principalmente os dois, viajaram por todo esse sertão. E muitas vezes não queriam alugar casa, não é isso? Não queriam fornecer água para os pastores beberem. O carro se quebrava e não queriam vender peça. Tudo isso eles enfrentaram. Hoje eu digo aos obreiros mais novos, nós viajamos, temos de certa forma o conforto para realizar a obra de Deus, além dos meios eletrônicos, de tudo, enfim, que a igreja tem conseguido adquirir para que o evangelho seja propagado. Cruzadas todos os dias, não é isso? Enfim, tudo Deus tem dado para que realizemos a sua obra com um maior alcance, não é isso? Mas eles não tiveram esta oportunidade, não é isso? Eu dizia no culto de doutrina passado que nós temos tudo. Nunca se ministrou, se ensinou tanto a palavra de Deus nessa igreja como hoje. Os nossos pastores têm formação teológica, não é isso? São hábeis na palavra, mas eles só tinham 2 joelhos, o jejum e a sua Bíblia. Mas eles oravam horas e saíam como chamas inflamadas, proclamando o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós entramos aonde nós não semeamos e estamos colhendo os frutos. Amém, meus irmãos? Então vamos agradecer a Deus, agradecer por todos aqueles instrumentos que Deus usou. Em muitas cidades não era permitido abrir templo. Eu me lembro do pastor Filadélfio, entre muitos, que tive a honra de jubilá-lo. Foi jubilado já no meu tempo, mas ele abriu a obra de Deus em São José do Egito. Quando ali chegou, visitou a cidade toda e ninguém alugava uma casa. O líder religioso daquela cidade proibiu que se alugasse aos capa verde, do livro da capa preta, era assim que nos chamavam, não é? Mas ele descobriu que o dono de uma mercearia tinha uma peleja muito grande com o líder religioso daquela cidade. E Deus deu a inteligência, ele foi lá tomar um refrigerante e disse: eu tenho tanta vontade de alugar uma casa nesta cidade para abrir uma igreja, mas o líder religioso não permite. E como o cidadão tinha uma peleja, uma quereja com aquele líder religioso, disse: o quê? Ele não aluga? Pois eu tenho 100 casas aqui e vou alugar uma para você abrir a igreja. Glória a Deus. Glória a Deus, não é? Procuraram difamar o pastor Filadélfio, disseram, aquele líder fez uma pesquisa na vida dele e descobriu que realmente, antes de conhecer o Senhor, ele era um homem ruim.
Ele era um homem que se prostituía, que jogava, que se embriagava. E nos alto-falantes daquele local religioso, não é? Ele proclamou toda a vida do pastor. Disse, esse bode que vive pregando aí na feira, ele era assim, 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 assim. E o pastor Filadélfio não se entristeceu. Ele pregava no sábado e o líder religioso pregava no domingo. No outro sábado, o pastor Filadélfio pregou na praça outra vez com seu cornetinha velho e disse, na verdade, o que aquele cidadão disse, tudo é verdade. Eu era daquele jeito, eu era perdido, eu era cachaceiro, eu era prostituto, mas é quando eu era membro da igreja dele. Agora eu sou membro da igreja de Jesus. Glória a Deus, agora eu sou membro da igreja de Jesus. E deixei todo o pecado. E Jesus fez uma grande obra naquela cidade. Esta é uma pequena história que, se eu tivesse tempo, graças a Deus, eu muito jovem, ouvi muito, viajei muito com os pastores, eu poderia passar alguns minutos contando as histórias que eles não escreveram. E isso eu protestava, eu dizia aos meus amigos pastores mais velhos, eu dizia, vocês erraram, vocês não escreveram, para que as gerações futuras soubessem o que os nossos pastores enfrentaram, estes sim, verdadeiros apóstolos, que andavam a pé, que passavam necessidade, passavam fome, sacrificavam. Muitos desmaiaram de fome, porque não tinham que comer e não tinha pão para dar aos seus filhos. Mas quando desmaiaram, eles tiveram a visão de que o pastor presidente estava na casa dele esperando. E ele depois levantou-se e foi arrastando-se até a casa. E quando chegou lá, o pastor estava e mandou fazer uma feira para ele. Todos eles sofreram. E nós estamos aqui, amém, meus irmãos? Temos só que agradecer. O nosso ilustre pastor, presidente de honra da Convenção Geral, ele nos Estados Unidos, lá na escola bíblica do pastor, na igreja do pastor Joel, eu estava com ele, e ele disse, aqui está o pastor presidente de uma das maiores igrejas do Brasil, uma das igrejas mais organizadas. E quando eu fui falar, eu disse, eu quero aclarar uma coisa, na verdade é uma bela igreja, mas não é mérito meu, não é mérito do meu ministério, é mérito daqueles que vieram antes de mim, que sofreram, que gemeram, que deram o seu sangue, que deram a sua vida, que deram toda a sua energia, dormiram no chão para pregar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes o carro, viajando com o pastor José Amaro e o pastor Leôncio, eles pararam, o carro se quebrava e tinham que vir em Caruaru, e quando não encontrava peça tinham que viajar em Recife, enquanto eles ficavam lá parados. E às vezes a água terminava, se acabava. E o pastor José Amaro tirava um lenço limpo e colocava na poça d'água, às vezes com sapo dentro, com rã dentro morta. E ele empurrava assim, coava água para tomar um café, para esquentar, para tomar um café. Essa geração precisa ouvir isso. E precisa saber que esta igreja custou sangue, custou vida, custou suor, custou lágrimas. Não é uma igreja produto de divisão e de briga. É uma igreja produto de um avivamento apostólico, do derramamento do Espírito Santo, de homens pobres, sem cultura. Eles não tinham curso de teologia, mas tinham o Deus da teologia. Eles tinham o Espírito Santo da paracletologia. Eles tinham a fé, eles tinham a confiança de que um fogo inflamado dentro do coração. E foram pela fé. Glória a Deus. Homens que deixaram a família aqui, passaram 9 meses. Um deles passou 9 meses, foi um amigo, eu tive a honra de conhecê-lo e ele dizer que eu era amigo dele. E ele deixou a família aqui, passou 9 meses para onde o pastor José Amaro mandou. Mas depois de 9 meses ele voltou com a mala, triste, e disse ao pastor José Amaro, ninguém se entrega. Oricuri, foi para Oricuri e voltou e disse, ninguém se entrega, pastor, ninguém se entrega.
Ele olhou para ele e disse: João, eu não lhe mandei salvar ninguém, eu lhe mandei pregar o evangelho. Continue pregando, continue, volte e continue pregando. E ele voltou e Jesus começou a salvar almas, redimir almas. Glorificado seja o nome do Senhor. Eles estão lá nos esperando. Eles estão lá nos esperando. Eles estão lá nos esperando. E nós estamos aqui nesta noite louvando a Deus, agradecendo por eles, nossos apóstolos, nossos heróis, os heróis dessa igreja, que não fizeram questão de escrever biografia. Alguns relatos estão gravados nas nossas memórias, mas tenho certeza que estão gravados nos anais celestiais, aonde eles já estão perfilados para receber a recompensa da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Amem esta igreja. Esta igreja não é produto de confusão, de briga, de divisão, de discórdia. Esta igreja é produto de um trabalho apostólico, avivado, cheio do Espírito Santo. Amém. Sintam-se honrados em pertencer a esta igreja. Obreiros, defendam, deem a vida. Não sejam traidores à igreja. Deem a vida por ela. As gerações passam, mas Deus entregou a nós. Vamos guerrear pela igreja. Vamos defender a igreja de Cristo. Não sejamos traidores. Não sejamos traidores. O eminente apóstolo disse aos presbíteros de Éfeso: tende cuidado de vós mesmo e do rebanho, sobre o qual o Espírito Santo nos constituiu. Presbíteros, anciãos, tende cuidado, como ouvimos ontem à noite, tende cuidado. Nós fomos chamados para isso. E nós precisamos ter esse compromisso, fazer um juramento. Deus quer que nesta noite seja uma noite de juramento. Que estejamos aqui dizendo: eu prometo amar mais a igreja. Eu prometo me gastar mais. Eu prometo dar a vida e amar a igreja e defender a igreja. Nós pertencemos a uma igreja apostólica. E nesta noite nós temos razão de sobra para agradecer a Deus. Já poucos restam da geração que nós encontramos, já idosos, já cansados, já enfermos. Homens que não tinham a jubilação para receber depois que terminava o ministério. Quando eu assumi, eu encontrei viúvas de pastores morando em quarto. Homens que deram a vida, porque eles não tinham jubilação como nós. Não tinham. E quando nós assumimos, graças a Deus, o pastor Leôncio, antes de partir, é um mérito do ministério dele, constituiu a GERPEC, que as igrejas no interior não vêm para o cofre da mãe, vai para a convenção, para auxiliar os pastores quando se jubilam. E nós ainda conseguimos comprar umas casinhas simples para aquelas viúvas dos nossos pais. Pastor Simas sabe disso, pastor Joel, que eram da GERPEC, e tiramos ela dos quartos, das fileiras de quarto, alugadas, porque elas não eram qualquer pessoa, elas eram rainhas, elas se sacrificaram ao lado do marido,
cuidaram da igreja. Jovens, obreiros jovens. Pastor Eurico Bergstein, ele me disse, e quando chegou pela primeira vez, vindo da Finlândia, e ele entrou no templo da Encruzilhada. Deus me deu muitas oportunidades de ouvir isso para que hoje eu esteja contando a vocês. Ele, pela primeira vez, foi residir em São Paulo, onde estava o pastor Cícero Canuti, e ele veio a Recife. E quando ele passava ao lado do templo da Encruzilhada, o pastor José Amaro estava falando numa reunião de obreiros. E ele foi passando no primeiro basculhante, segundo, terceiro, no penúltimo basculhante. Quando ele olhou para dentro do templo e viu um grupo pequeno de obreiros, Deus bradou do céu e disse: Eurico, te enviei a colher aonde tu não plantaste. Vê como entra na minha vinha. E eu digo a esta geração: vejam como entram nesta vinha. Sejam responsáveis. Já restam poucos daqueles da geração do pastor Leôncio, pastor José Amaro, muito pouco. Mas um venerando pastor, já terminando seus dias, ele pegou a minha mão e disse: pastor, nós estamos partindo, mas eu estou partindo na confiança de que o Senhor vai defender esta igreja, de que o Senhor vai com o ministério defender esta igreja. Eu disse: trato feito, aliança firmada, pacto firme, e nós temos compromisso, irmãos. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor. Nós te agradecemos, nós te louvamos, Senhor. Pelo legado que os nossos pais deixaram. Por uma igreja tão linda, Senhor, que tu os ajudasse a edificar, a levantar, Senhor. E hoje nós entramos e estamos colhendo os frutos do ministério profícuo, Senhor, dos teus filhos que já estão do outro lado, esperando a igreja do arrebatamento. Nós estamos, obreiros teus, nos sentimos inferiores a eles, Senhor, mas nós te rogamos, Deus, tem misericórdia de nós, que o teu amor domine o nosso coração pela igreja, que sejamos verdadeiros atalaias, Senhor, que sejamos verdadeiros atalaias, que estejamos na torre de vigia, velando para que os lobos não devorem o teu rebanho, para que os que vêm de fora do mundo e os de dentro sejam revelados. Nós te damos graças, Pai, nesses 105 anos da tua igreja. Te damos graças porque um dia tu enviaste Joel Carlson, Signe Carlson, Senhor, para iniciar esta obra. Nós sabemos pela história que foi muito duro o começo, mas nós te rogamos, ajuda-nos a segurar a tocha acesa, Senhor. Não deixa que a tocha se apague nas nossas mãos, mas que as chamas sejam preservadas, Senhor. Que as chamas sejam preservadas.
que as mechas da tocha sejam mantidas. E que se tu não vieres na nossa geração, passemos a outras gerações acesas com o fogo pentecostal, com o fogo apostólico, Senhor. Ó Pai, te damos graças pelo teu sacrifício na cruz do Calvário. Te damos graças porque tu nos achaste desta geração dignos de pertencer ao ministério da tua igreja. Nos ajuda a ter mais amor cada dia. Abençoa, Senhor. Te damos graças pela escola bíblica fundada pelo pastor presidente José Amaro da Silva, que teve essa visão, Senhor, da tua parte. Nós te agradecemos pela visão dele para obter este terreno, Senhor, que uma vez foi tomado, mas o teu servo com a igreja orou, jejuou e o terreno foi devolvido. Nós te damos graças, Senhor. Te damos graça pela visão dos nossos pastores. E hoje nós estamos aqui debaixo deste teto, deste suntuoso templo, que eles com a tua visão construíram. Nós te damos graças e te pedimos que tu continue abençoando a tua igreja. Que o pacto que tu firmaste com a Assembleia de Deus de Pernambuco nunca seja quebrado, Senhor. Mas que ajuda-nos a preservar. Nós te pedimos, Pai, abençoa meus companheiros, meus amigos. Nós estamos juntos no teu molho, Senhor. Ajuda-nos a ser irmãos, companheiros, unidos e a levar nos nossos ombros a arca. Nós te pedimos, Pai, te damos graças e te pedimos que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Ó meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que tu fizestes por mim, por tua graça no meu coração, que me encheu num ventura sem fim. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhados e cheios de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Aleluia. Amém.